aí, pessoal, beleza? Vamos começar agora na prática como é que a gente vai compor a carteira zero. Então, qual vai ser o primeiro fundo que nós vamos escolher? Fazer esse processo de seleção para ir aprendendo como fazer a seleção de um fundo imobiliário. Eu utilizo muito esse site que é o Funds Explorer, que é um site especial somente para fundos imobiliários, que é um site que ele tem bastante indicadores, bastante informações sobre todos os fundos que temos aí. Nós podemos usar este site, né, Fundos Explorer, e em ferramentas tem aqui o ranking de FIIs. Esse ranking de FIIs vai me mostrar todos os fundos imobiliários em ordem alfabética. Existem bastante, tá? Eu acho que são mais de 500 fundos imobiliários que existem no mercado. Aqui em todos os setores, ó, temos 17 setores. O primeiro fundo que nós vamos escolher, qual vai ser o segmento? Vai ser o fundo de fundos. Vai ser um fundo de fundos para carteira e só. Então, para não ter que ficar avaliando um monte de coisa que não tem nada a ver, você desmarca aqui, selecionar todos e vem para fundo de fundos. Ficando apenas fundos de fundos, nós temos aqui já 32 fundos, se eu não estou enganado, que é o que nós vamos fazer a avaliação. A partir disso, o que eu faço, tá? Você pode ter outros métodos. Eu faço o seguinte, eu copio esses fundos, eu copio essa planilha aqui, ó, toda. Tá, o mouse está sensível aqui. Copia todas essas informações, tá? Você vê que dá para copiar. Aí eu jogo para Excel. Aqui, antes de a gente jogar para Excel, deixa eu só dar uma passadinha sobre referente a essa carteira aqui, a carteira do Lucas, que a gente já falou que é a carteira zero. Inclusive, esse vai ser o primeiro fundo que nós vamos escolher, um fundo de fundos, que é justamente esse aqui. Ele representa 8% da carteira, assim como o híbrido, o Lajes Corporativas e o Fiagro vai ser somente um. Aí, futuramente, vamos comprar 2 fundos de shoppings, 3 de papel e 3 de galpões logísticos. Vamos fazer todas essas seleções aqui no canal e depois dessas seleções vamos somente alimentar, sempre reinvestir, sempre investir nesses mesmos fundos, já que o trabalho pesado é agora, que é a seleção dessa seleção vencedora que vai nos prover os dividendos mensais. A primeira coisa que eu faço é justamente ir lá no Fundos Explorer, copiar os fundos que eu quero, como eu mostrei, e cola na planilha de Excel. Colando na planilha de Excel, eu tenho aqui, ó, 32 fundos imobiliários, fundo de fundos. A primeira etapa que eu utilizo para segregação, para eliminação, é patrimônio líquido. Ó, patrimônio líquido, eu já seleciono essa planilha, eu já fiz todo esse trabalho, mas você vai ter que fazer aí. Eu seleciono a planilha, a coluna de patrimônio líquido e classifico do maior para o menor. Então eu consigo ver aqui quais são os fundos que têm o maior patrimônio líquido e o que tem menor. Eu consigo já eliminar, isso é um critério que eu estou arbitrando aqui, mas você pode utilizar outros, tá? Inclusive, se for uma outra classe de ativos, se for um outro tipo de fundos imobiliários, já muda um pouco a regra, tem que ver quais são os números daquele grupo de fundos imobiliários. Para esse aqui, para esses fundos de fundos, eu considero o seguinte, patrimônio líquido abaixo de 100 milhões de reais, eu já descarto da minha avaliação. Então, já vai ser descartado aqui, ao todo, 12 fundos, ficando para a próxima avaliação 20 fundos imobiliários. Então, na próxima avaliação, eu utilizo como critério a liquidez diária, tá? O que é isso? Se você compra um ativo e vende no mesmo dia, ele tem liquidez. No caso aqui, eu classifico dos maiores liquidez, as maiores liquidez para o menor. O mesmo processo que eu fiz na planilha anterior. Liquidez diária de até 300 mil reais, eu acho bem interessante, bem seguro. Eu já descarto os que estão abaixo disso. Isso para fundos de fundos, tá? Se for um outro, fundos de shopping, fundo logístico, é outra regra. Temos que ver quais são o desempenho daqueles fundos lá. Seguindo aqui esse conceito de abaixo de 300 mil, eu desclassifico esses fundos, esses 5 fundos aqui eu já tiro da minha avaliação. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é uma indicação de compra. Eu estou mostrando como eu faço a minha seleção de fundos. Você pode desenvolver o seu próprio método. Pode tirar algumas coisas daqui, mas também pode desenvolver sua própria visão. Indo para a etapa 4, a gente partiu de 32 fundos, agora nós temos 15. Já está ficando pequeno aqui. O próximo item que eu avalio é o Dividend Yield. O Dividend Yield é quanto tem de retorno, nesse caso aqui é o retorno mensal, mas o Dividend Yield ele é 12 meses. Só que nessa coluna ele está mostrando o Dividend Yield baseado no último mês. Então eu utilizo
O dividend yield abaixo de 0,90 eu já deixo como desclassificados. Ficando assim, para a última etapa, apenas esses 6 fundos imobiliários. São ótimos fundos imobiliários, por sinal, já que passou por todos aqueles filtros anteriores das etapas 1 a 4. Aí fica mais difícil, porque são bons fundos, mas eu só vou escolher um. É como se você tivesse 6 jogadores ótimos para levar para sua seleção, mas você só pode levar um para aquela posição do campo. Fica difícil de escolher, porque todos esses 6 fundos têm uma boa liquidez diária, todos eles têm um bom dividend yield, tem um bom patrimônio líquido. O menor aqui tem 144 milhões de patrimônio líquido. Então são ótimos fundos, mas temos que escolher um. O XPSF eu já tenho na minha carteira, então eu já conheço bem o XPSF, é um ótimo fundo de fundos. Eu acabei marcando aqui os 3 melhores de cada coluna, vai. Liquidez diária, quais são os 3 melhores desses? São JSAF, BCIA e MORI. O PVP é o preço dividido pelo valor patrimonial. É o preço da cota dividido pelo seu patrimônio. Eu vou fazer um exercício para isso ficar bem claro. Imagina que aquele prédio é um fundo imobiliário. Aquele prédio vale R$1 milhão. E aquele prédio faz parte de um fundo imobiliário e ele emite 1 milhão de cotas. Se você dividir a quantidade de cotas pelo valor patrimonial, vai ser 1 milhão de cotas dividido pelo R$1 milhão, que é o valor do patrimônio. Significa que cada cota deveria valer R$1. Então, o PVP, quando ele está abaixo de 1, significa o quê? Que ele está barato. Você está comprando uma cota de um fundo barato. Se ele estiver acima de 1, ele está, teoricamente, caro. E 1 é o preço justo. Então, todos esses 6 fundos, neste momento que eu estou avaliando, ele está abaixo de 1. Ótimos PVPs. Você está comprando descontado, geralmente aqui em torno de 10%. É uma promoção dos fundos imobiliários. Nós temos aqui 3 fundos com bons PVPs, que é o BPFF, BCIA e MORI. Todos os outros também estão bons, mas esses são os melhores em relação a PVP. Dividend Yield eu já expliquei. Então os 3 melhores Dividend Yield é JSAF, XPSF e BLMR. Patrimônio líquido, melhores, os mais altos aqui dessa classificação é o XPSF, BPFF e o BCIA. Eu fiquei muito na dúvida, mas eu achei interessante o JSAF e eu fui dar uma olhadinha no relatório gerencial. É importante que você comece a vislumbrar o relatório gerencial. E onde que encontro os relatórios gerenciais desses fundos? Eu geralmente utilizo um outro site. Eu adoro usar o Clube FI, eu acho mais interessante usar o Clube FI para baixar relatório gerencial. Vou mostrar como é que baixa um relatório gerencial aqui no Clube FI. Tem que ter o login, tem que fazer. Isso aqui é de graça, tá? Não precisa pagar. Tem outros benefícios dentro desse site que você paga, mas esse de consultar o relatório gerencial, ele é gratuito. Vou colocar aqui, na busca, o ticket desse fundo, que é o JSAF11. Eu digitei errado, é JSAF11. Aí aparece aqui, o que ele é? JSAF11 é um fundo de fundos. Aqui tem a descrição do fundo. Quem é o gestor é o Safra Asset. Ele tem uma representação no IFIX de 0,13%. O IFIX é o índice de fundos imobiliários. E no finalzinho aqui, você vai ter a parte dos comunicados recentes. Nos comunicados recentes, você pode baixar os relatórios que eles enviam, né? São avisos, informes periódicos, relatórios. O que interessa para a gente no momento é isso aqui, relatório gerencial. Vamos baixar aqui o relatório gerencial e vamos ver o relatório gerencial desse fundo. Eu já baixei, ele está aqui, tá? Mas eu estou mostrando como é que se faz. Isso é para qualquer fundo imobiliário que você quer conhecer bem a fundo, bem adentro, é por esse processo aqui. Então eu utilizo esse Clube FI para várias análises e utilizo o Funds Explorer para outras análises também. Às vezes é até uma análise redundante, é porque algumas coisas eu acho melhor lá do que aqui e algumas coisas eu prefiro aqui. Baixou o relatório gerencial, tá aqui, relatório gerencial do JSAF, isso aí é de abril de 2023, mas estamos em junho, ele é trimestral, daqui a pouco ele lança um atualizado. Então, por hora, as informações que nós temos são essas, e é o que a gente vai avaliar. O que nós devemos avaliar aqui nos fundos de fundos? Cada setor de fundos é uma avaliação diferente, mas nesse aqui, o que eu utilizo
o que que eu fico de olhos abertos aqui para avaliação desse fundo? Eu vejo o que compõe a carteira dele. Fundos de fundos é aquele fundo que tem vários outros fundos dentro. É um redundante, na verdade. Mas ele é um fundo mais seguro. Ele é o de todos, o que tem... Como ele é naturalmente já diversificado. Então, ele tem uma segurança maior. Se um fundo der problema, é um percentual da carteira do fundo, não a tua carteira inteira. Obviamente que a gente não vai investir apenas em um fundo também, né? Nós vamos, como eu já mostrei, nós vamos diversificar em 12 fundos imobiliários que nós vamos fazer as seleções nos próximos vídeos. Então, eu observo isso aqui, ó. Carteira consolidada, que é interessante, ó. Ele tem 69% da composição da carteira dele é de cotas de fundos imobiliários, ele tem 26% em caixa e ele também tem ações. O que eu achei interessante, porque ainda não tinha visto em outros fundos de fundos ele ter algumas ações. Nesse caso, ele tem. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de ver. O limite de exposição do PL por categoria. O que significa isso? É o limite que ele vai investir lá do patrimônio líquido dele, do dinheiro que ele tem. Então, ele tem hoje, ó, exposição atual, 70% está nas cotas de outros fundos imobiliários, 7% em CRIs, certificados recebíveis imobiliários. Isso aí depois vamos abordar. O que é um CRI? Aí, quando a gente chegar em fundos de papel, a gente vai conversar melhor sobre CRI. E temos também os 5% de ações. Ele também mostra a exposição máxima em que eles podem tomar a decisão de ter. Cotas de FIIs eles podem chegar até 100%, CRI eles podem chegar até 30% e ações também até 30%. Agora, ó, na carteira consolidada, aqui ele mostra a participação por ativo. O ativo que tem maior relevância dentro da carteira desse fundo é o JSRE, com 9,8%. E assim vai diluindo para os outros fundos imobiliários. Ó. Além também de ter algumas ações, como esse IGTI, o Cine e o MRVE. Ele tem 34 ativos. Então, soma-se todos os fundos e todas as ações, ele deveria ter 34. Ele tem aqui 30 ativos de fundos imobiliários, 3 de ações. Ah, falta um ativo. O ativo que falta é o caixa, que também é considerado um ativo, o dinheiro que tem disponível. Dos fundos imobiliários que compõem essa carteira, ele tem 3% logístico, achei pouco, poderia ser mais. Outros fundos de fundos, ou seja, se torna ainda mais redundante. Lajes corporativas, ele tem 38%, achei isso aqui bem interessante. Ele está migrando, na verdade, eu já tinha lido esse relatório, ele está migrando para lajes corporativas, ele está saindo de recebíveis imobiliários, que é o fundo de papel, para a laje corporativa. Está calibrando a carteira, fazendo as movimentações que devem ser feitas, porque daqui a pouco acontece da taxa Selic cair e os rendimentos em fundos de papéis vai cair junto. Tá? E também vamos abordar esses assuntos mais no futuro, mas vamos começar a falar que é para ir preparando a mente das pessoas que estão seguindo o canal. Também tem os 3 ativos em relação às ações. Um é referente a residencial, desenvolvimento, o outro é referente a laje corporativa e 2 deve ser... 2 não, né? São 3 somente. E o outro é de shopping center. É um relatório gerencial bem simples e que eu acho interessante. É um bom relatório para começar a conversa, porque ele tem apenas 8 páginas. Tem relatórios aqui de fundos que tem 40 páginas. Então, você tem que saber o que realmente você vai procurar ali, as informações que você quer. Uma coisa que eu achei interessante nesse relatório gerencial e que eu não vi em nenhum outro é esse link aqui, ó. Existe um QR Code e um link que te manda para o canal do próprio gestor. E eu achei muito bom que eles mostram mês a mês o desempenho do fundo. Ó. É uma gestão ativa, ou seja, é uma gestão que não está dormindo num ponto, eles estão se movimentando, estão trabalhando. Isso é também importante. O trabalho para escolher fundos imobiliários é só no início, tá? Que é justamente essa seleção que a gente está fazendo aqui. Depois que a sua seleção estiver pronta, aí é só reapostar e recalibrar e reapostar sempre, todo mês, e ficar tranquilo. Até porque o intuito de uma carteira de fundos imobiliários não é ter dor de cabeça. Eu já falei anteriormente, se você quer ter emoção, tem criptomoedas, tem outras coisas aí. Mas fundos imobiliários é para você investir e ficar tranquilo em casa, só recebendo os seus proventos. Esse aqui, pessoal, vai ser o nosso primeiro fundo escolhido. Vai ser o JSAF11, tá? Daqui a pouco, em outro vídeo, nós vamos mostrar como é que se compra esse fundo. Eu queria mostrar agora, mas infelizmente, novamente,
o Lucas não mandou dinheiro para a carteira lá, para a carteira de investimento dele. Então, vamos esperar aí que até sábado a gente faça esse movimento. E já também avaliando o próximo fundo, que vai ser o fundo. A gente pode escolher um híbrido. Vamos avaliar os fundos híbridos que tem, que são aqueles fundos que são papéis e tijolos ao mesmo tempo ali. E com isso a gente já vai escolher mais um fundo para a carteira. Além de investir nesse fundo que a gente vai escolher e mais o fundo que escolhemos hoje, tá? Ficamos por aqui, pessoal. Eu espero que você tenha adquirido essa informação, aprendido bastante. Eu falei de forma resumida, tá? Em relação ao relatório gerencial. Vá lá, baixe o relatório gerencial, vislumbre aquilo ali. É muito interessante. Você vai começando a se habituar com as palavras e vai se tornando, no início é difícil e vai se tornando cada vez mais fácil. Então, se desenvolva, busque mais informações, não fique preso só aqui. Continue fazendo suas pesquisas, mas simultaneamente faça seus investimentos também. Eu acho que uma das boas formas de se aprender é fazendo. Invista, não invista muito, porque se você errar, você vai errar pouco. Mas invista um pouquinho e vai aprendendo simultaneamente. Se você errar agora, não tem problema, não vai ser nada que vai acarretar no desempenho no futuro da sua carteira. Mas eu faço assim, eu invisto e aprendo ao mesmo tempo. É mais interessante. Então, por favor, compartilha esse vídeo com as pessoas que têm interesse em começar a mudar a sua vida em relação a investimentos. Compartilhe com os amigos, curta o nosso vídeo. Agora eu estou precisando que seja curtido, porque nossos vídeos estão tendo pouco alcance no momento. E comente, deixe seus comentários, faça pergunta. Eu adoraria responder a pergunta das pessoas. Então, o que eu souber fazer, o que eu não souber, a gente vai atrás. As informações estão aí, é só a gente ir caçá-las. Beleza? Muito obrigado, boa noite, valeu, até o próximo vídeo.